Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre, cadê o nome do tema? A densidade da energia sexual. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, a energia densa, a densidade da energia sexual. Vou abrir um pouco mais, dar sugestões como se auto-aplicar essa limpeza emocional, fazer em você mesmo. Não é fácil, é complicado, é puxado. Só para quem tem muita força de vontade em se curar mesmo sozinho, você consegue. Mas você pode entregar essa situação para o terapeuta. Então, eu vou falar um pouco mais sobre, me aprofundar nesse tema, entregar para vocês nesse vídeo, e o que a limpeza emocional contribui, o que você pode fazer durante o processo de limpeza emocional ali, tá bom? Então, vamos lá. Eu me apresento, meu nome é Rose, trabalho com terapias somente com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que ela tem o propósito de limpar, purificar emoções reprimidas, que nós reprimimos durante a nossa experiência de vida aqui. Dentro dessas experiências, contém experiências traumas, como abuso, assédio, rejeição, abandono, violência física, verbal, uma cena de infância que você presenciou e te traumatizou, algo que você ouviu e te traumatizou, alguém falou para você uma frase, alguém falou para você uma palavra que te causou um trauma, seja o que for, a limpeza emocional vai te ajudar nisso, tá? Limpa, purifica as emoções negativas que estão guardadas, reprimidas no seu campo. Em 5 minutos, o passo a passo dessa ferramenta é: você pode fazer sozinho ou entregar para o terapeuta capacitado. Se você não der conta das emoções, porque as emoções negativas, principalmente dos traumas que eu vou falar no tema hoje, tá? Abuso, assédio, estupros. Essas emoções negativas, essas energias, são só energias, tá? Essas energias, elas são pesadas, elas são densas e elas demoram um pouco mais. Parece que não vai acabar. A gente tem uma sensação de que não vai acabar nunca, não tem fim, não resolve, mas não, tem. Tá? A gente não consegue mensurar, tá? Mas tem fim, sim. Então, se você der conta dessas emoções densas que estão dentro de você, você se conectar com elas e tocando nos pontos, isso vai suavizando, vai purificando até zerar, até você ficar em paz, tá? Então, se você der conta, você consegue fazer sozinho, sim. Em 1 hora você consegue fazer isso. Caso não der conta, entrega para o terapeuta que em 1 hora ele resolve o seu problema, tá? O que mais? Você vai trazer essa cena, seja qual cena que for, de ontem, da semana passada, do mês passado, até da gestação, você consegue curar esse trauma ou situação desconfortável, tá? Você tem que trazer essa cena na sua mente. Traga ela, e aí a gente vai fazer algumas perguntas sobre a cena na mente e sobre as emoções no corpo quando você conta sobre esse trauma, essa situação que você viveu, tá? Então, quais são as perguntas? Primeiro, você vai avaliar essa cena na mente, se você está dentro da cena, se você está fora, ou se contém nela muita cor, estiver muito colorida, tá? Se ela estiver muito colorida e você estiver dentro da cena, é porque contém nela muita carga emocional negativa, tá? Quando você conta essa história para você mesmo, qual é o nome da emoção? Aí a gente já vai para o corpo, tá? Qual é o nome da emoção que você sente quando você conta essa história para você mesmo? Observa, conta várias vezes, várias vezes. As emoções sempre estarão no corpo. Observe aonde ela se levanta, se propaga, aonde ela está. Nó na garganta, uma vontade de chorar, um aperto no peito, um frio na espinha, tremor nas mãos, seja o que for, observa isso. Observa onde está a emoção no corpo. Ela sempre estará no corpo, tá? Aí você encontrou a emoção do corpo. Qual é o nome da emoção? Primeiro, qual é o nome da emoção? Tá? Primeiro, dê um nome para a emoção. Tristeza, eu vou dar exemplo, mas pode ser raiva, ódio, rancor, mágoa, ressentimento, inveja, ciúmes, desgosto, entende? Pode ser qualquer culpa, medo, qualquer emoção.
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês como tristeza, tá bom? Aí você encontrou no corpo a emoção, está no corpo, localizou onde está, você vai colocar consciência nessa emoção no seu corpo e vai graduar de 0 a 10. Então, primeiro você vai dar um nome da emoção, segundo você vai encontrar no corpo, quando você conta isso, aonde ela está se manifestando essa energia no seu corpo, e terceiro, você vai graduar de 0 a 10 a intensidade dessa emoção, o quão intenso está quando você conta. Quando você faz a primeira rodada, a, a tendência é diminuir, mas ela pode expandir. Por que ela pode expandir? Porque você está abrindo o seu inconsciente. Você reprimiu por muito tempo. Então, a hora que você começa a falar, de repente vem se solta, se abre, assim. Então, você está limpando isso, você está se curando, tá? Então, no começo pode expandir, pode aumentar, mas aí, aos poucos, em 1 hora, você consegue zerar essa emoção negativa, tá? Então, você deu um nome, você encontrou no corpo, e aí você vai graduar de 0 a 10. E aí, o objetivo da limpeza é você zerar essa emoção. Aí você vai começar com a frase de preparação à limpeza. A frase de preparação é aqui no ponto do karatê. Você vai repetir 3 vezes essa frase de preparação, tá? Primeira parte é construída por você, e voltada à cena, e a segunda parte é uma frase de perdão e aceitação. Quando a gente se perdoa e aceita a situação, a limpeza emocional vai mais rápido, tá? Flui mais rápido, tá? Porque você perdoou e aceitou. Por isso que a frase de, de preparação ajuda muito, tá bom? Na limpeza, no processo de limpeza, tá bom? Aí você fez, eu vou dar um exemplo, tá? Mesmo que eu estivesse, faz de conta que eu estou limpando uma cena que eu tinha 5 aninhos, eu estava no meu quarto, e meu pai chegou na sala brigando com a minha mãe. Eu comecei a ouvir os gritos do meu pai na sala com a minha mãe brigando. Faz de conta, tá? Então vamos lá. Mesmo que eu estivesse com 5 aninhos, eu estava ouvindo os gritos do meu pai com a minha mãe na sala, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente mesmo ouvindo os gritos da minha mãe com meu pai, do meu pai com a minha mãe na sala, eu estou vendo nitidamente, estou sentindo a tristeza no meu corpo. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo ouvindo os gritos do meu pai com a minha mãe muito alto, e eu estou sentindo medo no meu corpo agora. É como se eu tivesse agora essa dor. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Aí você fez a frase de preparação, olhando para a cena, se ela tiver começo, meio e fim, você vai contar do começo, meio e fim. Se for uma cena parada, você só fala da cena parada e das emoções do corpo que você está sentindo. Você altera um com o outro. Onde estiver mais desconforto, você vai falando, vai verbalizando, tá? E aí, os pontos. Quais são os pontos? Topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e aqui na altura do sutiã. E aí você vai fazendo essa limpeza até você zerar isso, tá? Até zerar a cena. Qual que é o zerar a cena? Você vai sentir paz quando você for contar a cena. Essa cena você vai estar distante. Antes, você começou, estava dentro da cena. Você vai estar fora, ela vai estar desbotada, perdeu a cor, e virá naturalmente o perdão natural. Por que virá naturalmente o perdão natural? Porque a sua real natureza, a sua verdade absoluta é a paz. Essa é a sua verdade absoluta, tá? É a paz, é a harmonia, é o amor, é a alegria, é o bem-estar. Essa é a sua verdade. Então, referente a essa cena, você vai sentir paz e virá um perdão natural. Você não vai dar porque você é generoso, não, porque você é o amor. E aí virá o perdão para você. Nessa cena, você te deu toda a informação negativa contida nessa cena, tá? Vai limpar essa cena. Aí o perdão virá. Então, vai desbotar, você vai ter a nítida sensação que não passou por isso, mas você tem consciência que passou. Você vai poder contar para as outras pessoas e vai ficar em paz com você mesmo. Pode acontecer para quem está começando no processo de limpeza, você termina a limpeza emocional em 1 hora, só que ainda sente um desconforto. O que é o desconforto? A sua mente, naturalmente,
já está ali de carreirinha trazendo uma outra cena de dor. É sinal que existe uma outra cena de dor referente ou ao seu pai, no caso do exemplo que eu estou dando aqui, referente à pessoa que você está curando na cena. Se você sentir um desconforto no final, é sinal que existe outras cenas de dor que você precisa curar. E aí, o que que você faz? Pega um papel e uma caneta e vai anotando as cenas que estão, você vai lembrando, tá? Uma por uma. E 1 hora por dia você vai limpando uma por uma. Você não sabe, você não faz ideia o benefício que você colhe na sua vida. Você não faz ideia. No meu caso, eu me conectei com uma paz que é nossa por natureza, uma paz que eu jamais imaginei sentir nessa vida. Eu tinha tanta carga emocional negativa, tão pesada, tão densa, e tantos pensamentos negativos, eu me achava um zero à esquerda. E no final, eu comecei a sentir uma paz que eu jamais pensei que eu fosse sentir. Porque essa é a nossa verdade absoluta. Eu não me canso de repetir isso. A nossa verdade absoluta não são os nossos traumas, não são as nossas experiências que a gente viveu. Em essência, nós somos o amor, a harmonia e a paz. E essa limpeza emocional, gradualmente, gradativamente, você vai limpando cena por cena e você vai se aproximando de quem você é por natureza. E você vai se lembrando quem você é, tá? E o tema de hoje, vamos para o tema de hoje, a densidade da energia sexual. Eu disse agora há pouco que a gente vai se lembrando de quem nós somos. Nós somos a paz, o amor, a harmonia. Os nossos pensamentos ficarão mais positivos. Mas caso, eu sempre falo nas limpezas emocionais, a gente consegue sim limpar traumas como abuso, assédio, estupros. A gente consegue limpar essa experiência. Só que essas energias sexuais, essa energia sexual que está no nosso corpo, se a gente experimentou, teve essa experiência sexual, de um abuso sexual, de um assédio, de toques, né? No meu caso, o assédio foi tocado e abuso, assédio e estupros. E aí, se você participou dessas cenas, dessas experiências, a energia sexual da outra pessoa está em você. A energia sexual negativa da outra pessoa está em você. E essas energias negativas que vêm do ato sexual ou de alguma coisa, seja o que for, tocar na pessoa, o toque da pessoa. Porque a outra pessoa, quando ela vem para você e ela vem tendo esse comportamento sexual, a energia da outra pessoa já é, o ato já fica um ato negativo. Então, a energia que fica em você é uma energia negativa e densa, tá? Principalmente se houve penetração. Aí sim a energia fica mais densa. E essa energia densa é negativa, é densa, é triste e tem uma série de consequências. A gente acredita, e eu nunca vi uma ferramenta que fosse tão profundo assim, curar tão profundo quanto essa ferramenta. Então, normalmente, quem participou, quem teve a experiência de abuso, assédio e estupros, vai para o psicólogo, vai para o terapeuta e tenta se curar lá. Só que verbalizando ou perdoando, muitas vezes você não consegue mudar a sua vida, não. Só visitando a cena mesmo. E essa ferramenta, ela vai direto na raiz do seu problema. Ela puxa a memória ali, você fala da dor, aí é o preço a ser pago da cura. Porque você vai ter que visitar a cena, falar de tudo que contém na cena, de tudo que você viu, presenciou e sentiu. Se houve a penetração, você vai ter que falar isso, ou não falar. Você pode sentir, tocando nos pontos e, e falando no Ho Oponopono, as palavras do Ho Oponopono. As palavras do Ho Oponopono eu coloquei na descrição do vídeo. Juntamente, as palavras do Ho Oponopono com o EFT, as duas juntas, elas conseguem purificar mais rápido essas energias densas.
Bom, vamos lá, das consequências dessas energias densas, principalmente se fosse foi um estupro, a energia negativa da outra pessoa está em você, quais são as consequências? Essa energia negativa, ela fica no seu corpo, no seu campo, nas suas memórias. Elas têm uma série de consequências. Elas mudam a sua visão de mundo. Você fica mais. A energia da raiva, ela transforma em raiva, em culpa, em vingança, em ódio absoluto, tá? Porque a energia fica ali em você. E toda energia, ela não é uma energia morta, a energia é viva, ela é pulsante. Então, ela fica no seu corpo ali, manifestando no seu corpo. E essas energias vivas, negativas, de baixa frequência, densas, elas ficam ali, elas atraem uma série de pensamentos negativos, você passa a ter mais pensamentos negativos, você passa a se comportar de uma forma mais reativa, irritada, porque a sua real natureza, lembre-se, é harmonia e paz. E a ferramenta Yafiti, ela vai te levar nesse lugar, cena por cena. Então, quando você tem essa consequência da energia negativa do, do estupro, ou do assédio, ou do abuso, então você vai ter um comportamento mais reativo, mais vingativo, mais impaciente, você vai ficar mais impaciente, mais vingativa, mais reativa, de todas as situações. E aí você começa a projetar em todas as pessoas. Todas. Todas as pessoas você projeta esse ódio guardado, essa energia guardada em você, você projeta em todas as pessoas. Você não consegue mensurar quem é bom, quem é mal. Você passa a régua e diz que todo mundo é mal. E aí essa raiva que está em você, essa energia, é uma energia, gente, viva e pulsante, ela está ali. Você fica projetando no mundo, você externiza isso e ela fica ali, pulsando. É uma energia viva e pulsante, negativa, pesada, densa. Entende? Por que que eu estou falando isso com tanta clareza? Porque eu posso entregar isso, eu encontrei na minha experiência um assédio sexual tocado, então a energia negativa da outra pessoa, ele veio para mim, refletiu no meu cabelo, a energia negativa. Entende? Então, quando eu falava do abuso que eu sofri, eu sentia a energia negativa. E do abuso sexual, que foi quase como um estupro. Teve penetração. Não teve a minha participação, não teve o meu consentimento, mas ficou a energia do parceiro negativa em mim. Entende? E aí eu posso dizer que essa energia sexual negativa, ela é densa, ela é pesada. Então, ela vai exigir de você mais sessões, mais tempo, mais paciência, mais compaixão com você mesmo. Tenha ciência, tenha certeza de que em uma hora você consegue limpar fazer muita limpeza. Mas se você visitar essa mesma cena de estupro várias vezes, você vai conseguir limpar mais ainda. Você vai conseguir zerar essa cena. E aí você vai se conectar com uma paz. O que que é a paz? A paz é você vai contar isso e não vai sentir nada. Você vai ficar em paz ao contar isso, entende? Ao contar isso para você mesmo, você vai sentir paz. Porque aquela energia que agia em você, aquela energia densa, pesada, ela se ela transmutou, ela purificou, ela ficou mais leve, entende? E aí, vamos ver se o meu vídeo, eu vou continuar falando, ela vai ficando mais leve. E aí, a hora que for ficando mais leve, os pensamentos vão embora, o perdão virá, você vai ficar em paz com você mesmo e você vai dar o perdão a outra pessoa. Por que que você vai dar o perdão? Porque o perdão virá naturalmente. Você vai entender porque a outra pessoa fez isso. Você vai entender, você vai perdoar. Só que você não vai querer, não vai
querer ficar do lado, amiguinho, bater nas costas, não. Primeiro, porque a visão dele, a cura está em você, não está na outra pessoa. Então, você deu o perdão para outra pessoa, a outra pessoa vai seguir o caminho dela, porque a visão dela ainda está distorcida. E você vai sentir compaixão pela outra pessoa. Mas o que importa é você estar em paz, aquela energia negativa densa do abuso, do estupro ou do assédio já foi transmutado, purificado, você está em paz. Você está se alinhando com o todo, com a fonte, com tudo que há. Só que exige muita paciência, não é em uma hora. Eu falo que a limpeza emocional, ela é em uma hora você consegue zerar uma cena normal, natural no dia a dia, de raiva, de ódio, você consegue zerar. Mas o estupro, o assédio, principalmente se a pessoa teve várias experiências de estupros, entende? Então ela vai ter que visitar cena por cena. É como se você estivesse tomando banho todos os dias. E a visão de mundo vai ficar muito mais positiva. Você vai lembrar quem você é de verdade. Você é a paz, você é o amor, você é a harmonia, entende? Essa é a sua verdade absoluta. Você não é as suas experiências. O seu corpo vai ficar mais leve. Você vai ter mais pensamentos positivos. Você vai se alinhando com quem você é. Os seus relacionamentos, os negativos, vão tudo embora. O parceiro com quem você discute sempre, ele pode ou pagar o preço e limpar nele também, ou ele vai tomar o caminho dele, tá? Aquela pessoa com quem você discute. Quando a gente tem essa energia densa, negativa, de abuso, de assédio, a gente atrai por ressonância. Tem uma lei aqui que não dá para ler, mas é lei da ressonância. Essas experiências negativas, elas atraem situações e pessoas e relacionamentos negativos baseado nas nossas experiências. Quando a gente vai curando gradualmente as nossas experiências negativas, muitos dos nossos relacionamentos vão se embora. Você não vai mais ressoar com aquela pessoa negativa que tinha antes. Antes você tinha aquele relacionamento negativo porque ressoava, você estava próximo, você se sentia bem até do lado da pessoa. Mas quando você limpa, a sua frequência se eleva e aquela pessoa ela vai seguir o caminho dela e você vai estar curado. Cada vez que você vai curando as suas experiências, os seus abusos, assédio, rejeição, qualquer coisa, experiência negativa que você tenha vivido, experimentado, cada vez que você cura, a sua frequência vai se elevando. Você vai chegando na paz, nos 600 Hz, na alegria, nos 540 Hz. Entende? E aí, o que vai acontecer? Sabe esse quadro aqui? O que é o objetivo da limpeza emocional? Não é em um mês. Para isso que eu vou te mostrar agora, não é uma limpeza em um mês, não é em 2 anos, pode ser em 3, depende da densidade e intensidade das experiências que você tem, baseada nos estupros, assédio e rejeição, tá bom? E estupro, assédio e abuso. São experiências densas, mas você consegue ter paz, sim, encontrar a paz, mas você tem que ter paciência, persistência, limpeza diária todos os dias, tá? É um compromisso com você mesmo. Você vai se curando, seu corpo vai ficando mais saudável, todas as doenças vão se dissipando, porque a sua verdade absoluta é saúde perfeita, tá? Essa é a sua verdade absoluta. E aí, o que vai acontecer? As experiências negativas estão todas aqui: o abuso, o assédio, a rejeição. Por lei da ressonância, você atrai todos os relacionamentos. Quando você vai curando o abuso, o assédio, a rejeição, os relacionamentos vão embora. Você vai eliminando todas as experiências negativas que estão aqui, no subconsciente. Você vai eliminando tudo isso em 2 anos, 3 anos, 4 anos. No meu caso, como a primeira experiência negativa foi no nascimento, então eu fiquei 5 anos limpando todos os dias, 5 anos, desde o nascimento,
até a adolescência. Então, eu tive abuso sexual, eu tive estupro, eu tive assédio, tá? Bullying. Então, eu fiquei 6 anos limpando. Então, você limpa todo o seu subconsciente. O que que acontece? Você fica na consciência, como diz Eckhart Tolle, ou na consciência do agora. Aí você se alinha com a mente do todo, com a mente una, com a mente divina, com a mente de Deus. Aí você fica somente agindo aqui, ó, daqui para cima, entende? O objetivo é você limpar todas as experiências negativas aqui embaixo e ficar só com a consciência do agora, e aí você fica um com Deus. O que é ficar um com Deus? Você tem os pensamentos de Deus, você passa a ter mais compaixão da outra pessoa, tudo de negativo que você vê fora, você passa a ter mais compaixão. Você entende e perdoa. E é algo natural. Virá naturalmente. Fluirá naturalmente. Entende? Você não vai se esforçar. Quando eu falo dar o perdão, não é porque você é bonzinho. Você é o amor. Então virá o perdão natural. Fluirá de dentro de você o perdão, a compaixão. Entende? Você é o amor. Você é um com Deus. Tá? E aí, se caso ainda você olhar para outra pessoa e ainda sentir uma pontinha de desconforto, é porque ainda existem experiências negativas aqui a serem curadas. Aí você vai curando aqui até você zerar aqui. Aí você vai olhar para o outro com um olhar de compaixão. Mas a outra pessoa, ela vai estar ainda com experiências negativas, em outras experiências que ela teve, e não vai ressoar. Então, ela vai seguir o caminho dela, entende? Ela vai seguir o caminho dela e você vai estar em paz. Você vai atrair outros relacionamentos, outras conversas, outras pessoas. Seus pensamentos serão pensamentos de amor. Aí você vai olhar para mim, Rose, o que que acontece? Rose, o que que eu digo para vocês? Você vai ter o mesmo corpo, não vai mudar nada, você não vai virar uma estrelinha, você vai ficar em paz com você mesmo. Você não vai querer briga com ninguém. Você só vai ter paz. Os seus pensamentos são pensamentos divinos, de amor, amorosos, gentis. Você vai soltar todas as preocupações que esse mundo tem. Esse mundo tem, aqui, o pensamento desse mundo é aqui, ó. Pensamentos de querer demais, se vingar. Eu não consigo ter outra coisa. Peraí. Você vai projetar, as pessoas projetam muito, elas sentem muita culpa. Você não vai ter mais isso. Você vai estar mais alinhado, mais em paz, mais feliz. Você vai encontrar com o seu propósito divino, com aquilo com que Deus, o todo, aqui, ó, o Deus todo implantou em você o propósito divino. Você vai entregar incansavelmente com o perfume da flor. Você vai entregar para as pessoas. E aí, aqui nesse mundo da forma, existe a lei do dar e receber. Tudo aquilo que você for entregar virá para você naturalmente. E aí não tenha medo da entrega, de, eu tenho que guardar isso para o meu curso. Não tenha medo. Tudo aquilo que você for entregar, o todo, com a sua benevolência, ele vai te suprindo, ele vai te sustentando com seu amor infinito, incondicional e eterno. Entende? E aí você não vai se comparar mais, não vai, entende? É outro nível. Aí você vai elevando a sua consciência, porque você limpou todas as experiências negativas que estão no seu subconsciente. Mas a densidade da energia sexual que eu quero dizer nesse vídeo é mais densa, cansa mais. O abuso, o estupro, o assédio cansa mais, exige mais tempo, não é só uma hora. Se for por uma semana, se for por 2 semanas, fique na mesma cena, limpando a mesma cena, até você zerar. Quando você utiliza as duas ferramentas, ela vai mais rápido, tá? Ela vai mais rápido. E aí ela limpa mais rápido. E aí você vai ficando mais alinhado, mais em paz, mais seguro. Você não tem mais dúvidas, entende? Essa é a sua verdade absoluta. Você sabe que você passou por essas experiências. Você tem a consciência que você passou por essas. Você não vai esquecer de tudo, que nem aquela doença que esquece, perde a memória. Não.
Você tem consciência que você passou por isso. O perdão virá. Você vai ter compaixão da outra pessoa, porque ela não sabe disso. Você vai ter virá o perdão para você, vai dar o perdão, você vai ter consciência que passou por isso, mas não vai te afetar mais. Você vai estar livre, você vai se libertar, você vai ficar em paz, mais feliz, como diz Eckhart Tolle no livro dele, Na Consciência do Agora, tá? Livros que vão te ajudar nessa limpeza, nesse processo de tudo que eu estou te falando. Os livros te ajudam muito. Os dois livros do Eckhart Tolle, eles te ajudam muito. Em curtas palavras, numa linha, ele te diz muito dessas energias densas do corpo de dor. Ele fala disso aqui, corpo de dor, que contém no subconsciente. Então, ele vai te explicar melhor o corpo de dor, ele vai falar da consciência do agora, que é um treino, colocar a sua mente no agora. Tá? Então, os dois livros de Eckhart Tolle, os livros do 100, Um Curso em Milagres. É um livro azul com letras douradas. E existem no YouTube, existe esse livro disponível em áudio. Você consegue ouvir esse livro por meio do YouTube, o canal do YouTube. E tem professores de Deus que dão curso também desse livro, tá? São professores autorizados ali, que eles já conseguem entregar melhor esse livro. São professores de Deus, que eu chamo o livro O 100. Ele não tem nada a ver com a limpeza emocional, tá? Esse livro não tem nada a ver. A limpeza emocional vai te ajudar a ler esse livro com mais, sem resistências, tá? Sem resistência, sem medo, tá? Então, você vai conseguir ler esse livro. Você pode adquirir esse livro por meio dos professores de Deus, vai te informar melhor, vai te dizer melhor como adquirir esse livro. Mas leia, ouça, no caso, no canal do YouTube, ouça o que esse livro tem para dizer. Quem é você por natureza? Eu consegui limpar muito mais das minhas experiências, porque esse livro ele foi como se fosse o meu chão. Ele foi me mostrando o caminho, entende? Então eu não tinha mais medo do que eu estava limpando. Ele era o meu chão, ele me mostrava o caminho. Ah, eu posso ir mais, eu posso ir mais, eu posso curar mais, eu posso curar mais, eu posso curar mais, entende? É isso que esse livro me mostrou, ele me disse. Então eu posso indicar para vocês, principalmente para quem passou por assédio, abuso, rejeição. Esse livro ajuda muito para te mostrar quem você é de verdade. E aí, a limpeza emocional, você vai sentir a paz em cada cena que você for limpando, gradualmente, tá? Você vai sentindo mais paz. E aí, o livro vai te ajudando a lembrar quem você é de verdade. O amor, a harmonia, a alegria, como dizer Cartolha, a consciência do agora, a consciência do ser, a alegria natural do ser. Tá bom, gente? É isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Eu sempre falo que é em 1 hora, mas a energia sexual, ela leva mais tempo. Tenha muita paciência, muita persistência, porque tem fim, sim. Você consegue se curar definitivamente dessas experiências de dor. E aí vai mudar completamente a sua visão de mundo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.